minutos. Vou fazer a chamada da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo requerimento 873/2023, é a CPI de ônibus sem qualidade. Vereador Aloíde. Presente. Vereador Sérgio Fernando. Presente. Vereador Professor Juliano Lopes. Presente. Obrigado, vereador. Vereador Hélio Moreira. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Henrique Braga. Vereador Jorge Santos, presente. Então, temos quórum. Declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da terceira sessão legislativa, 19ª legislativa, da data do dia 9/11/2003, do horário das 19h30, no plenário Camilo Caram. Vou só, vereadores, suspender aqui a reuniãozinha por 5 minutos para ver uns probleminha aqui e já retorno. Agora são exatamente 9h57, suspendo por 5 minutos. Então, muito bem, vamos lá então. Agora são 9h58, né? 58 minutos, nós retornamos aos nossos trabalhos. Comunico a aprovação da ata da 17ª reunião, visto não ter havido impugnação nos termos regimentais. Otiva, vou inverter aqui a pauta para que a gente possa ler aqui alguns ofícios de resposta de requerimento indicado desta comissão. O item 1 é um ofício em resposta de comissão ao requerimento de comissão 2637/2023, vinculado ao requerimento 873/2023. Já se encontra nos anéis da casa, né? Corretamente, obrigado. O item 2 é o ofício em resposta do requerimento de comissão 2638/2023, vinculado ao requerimento 873/2023, também já se encontra nos anéis da casa à disposição desta comissão. Item 3 é o ofício em resposta ao requerimento de comissão 2639/2023, vinculado ao requerimento 873/2023, também já se encontra nos anéis da casa à disposição da CPI e também 2 vereadores que compõem esta comissão. Então, nós vamos então agora à nossa otiva, né? Com uma finalidade de intimar o Nilo Gonçalves Simão para pessoalmente prestar as informações de testemunha referida nos termos do artigo 209 do Código Penal de Processo, por meio sido mencionado em diversos depoimentos prestados nessa CPI. Bom dia, quero só cumprimentar
que está online, que se apresente, o senhor Nilo Gonçalves Simão, sócio da administradora da empresa Transimão Transporte Rodoviário Limitada. Bom dia, senhor Nilo. O senhor me ouve direitinho? Bom dia, senhor Nilo. O senhor consegue me ouvir? Sim. Bom dia. Bom dia. Tá dando para... Ouvindo? Estou ouvindo o senhor. Para a gente é um prazer poder falar com o senhor e estar recebendo o senhor aqui, tá? O senhor está acompanhado de alguém, seu advogado, alguém? Sim, o advogado está presente. Tá, eu gostaria, doutor, que se o senhor pudesse... qual é o nome do senhor? Rodrigo Bruno, senhor presidente. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu gostaria que o senhor orientasse o seu cliente a deixar a câmara aberta para que focasse vocês dois, por gentileza. Claro, claro. Estavam só aguardando a chamada de Vossa Excelência, tá? Para não tumultuar o início da sessão. E eu já comuniquei à coordenação que foi deferida a liminar no habeas corpus na data de ontem, que restringe a decisão já para a coordenação, e gostaria que fosse resolvida essa situação, né? Fosse dado conhecimento formal ao senhor. Eu vou pedir que o senhor repita, porque cortou o som do senhor e a gente não conseguiu ouvir, por gentileza. Pois não. Eu informo a essa presidência que na data de ontem foi deferida uma medida liminar em habeas corpus, limitando as informações que são obrigatórias ao senhor Nilo prestar, né? Eu já passei o teor dessa decisão para a coordenação via e-mail e solicito a Vossa Excelência que se manifeste a respeito do recebimento dessa decisão e as implicações dessa decisão para o depoimento dessa data. Correto, doutor. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Consegui ouvir plenamente, já tenho aqui em mãos e vamos acatar direitinho, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou passar aqui então agora a palavra à relatora, vereador Luíde, por favor. Bom dia, vereadores. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, senhor Nilo. Só comunicando aos senhores que nós recebemos sim a decisão, né, a liminar do habeas corpus. Só para esclarecimento mesmo que o senhor Nilo ele tem, né, o direito de ficar em silêncio. E agora, quanto ao seu filho, seu genitor, ele não é investigado nessa CPI. O que está sendo investigado nessa CPI, acho que travou a câmera deles. Senhor Nilo, por favor, abrir a câmera, por gentileza. Acho não, está lá. Está aberto. Está lá. O senhor está conseguindo me escutar? Okay. O senhor consegue me escutar? Estamos, sim, senhora. Sim, então o senhor Nilo, né, Simão Júnior, ele não é investigado nessa CPI, ele é meramente um acionista da empresa do qual está sendo investigada. Só para esclarecimento mesmo do senhor. Ok? Então, a decisão, nós já estamos a par da decisão. Muito obrigada. Uma dúvida, doutor? Não, senhor. Podemos prosseguir. Ok, muito obrigado. Então, eu só vou ler aqui... Pois não. Senhor presidente e senhores, eu ainda não cumprimentei. Cumprimento aos membros da comissão na pessoa da senhora relatora, vereadora Luíde, que sempre nos tratou com muita urbanidade. E eu gostaria só de, além do habeas corpus, só lembrar que o senhor Nilo é uma pessoa já idosa e está aposentado, e tem uma questão de saúde. Então, se necessário for alguma interrupção, eu comunicarei essa presidência, tá, durante a oitiva dele. Podemos fazer assim, senhor presidente? Saiu falhado. O senhor pode repetir de novo? E a câmera do senhor está fechada. No meu monitor ela está aberta. Ah, tá ok. Deve ser então aqui. Então, o senhor só repete de novo, por gentileza. É por causa da internet, o sinal chega atrasado. O senhor pode repetir, por favor? Sim, entendo perfeitamente. Eu estou fazendo requerimento à Vossa Excelência
no sentido de que, em sendo necessária alguma interrupção da sessão por conta de da questão de saúde e da idade do senhor Nilo, né? E se a gente puder primar pela brevidade, eu gostaria de fazer esse requerimento à presidência, ok? Não, ok, doutor. Muito obrigado. A gente Obrigado. acata, a gente compreende, tá? Muito obrigado. De nada. Eu só vou ler aqui um roteiro normal. O senhor já deve ter, o seu cliente deve ter recebido aí. É só questão de sobre juramento. O presidente solicita, né, ao senhor Nilo Gonçalves que presente a comunicação nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Informo que fazer informação falsa ou negar ou calar a verdade poderá incorrer nos crimes de falso testemunho, de acordo com o artigo 342 do Código Penal. Seu cliente deve ter em mão, peça para ele ler, por favor, se ele está de acordo. Eu, pela ordem, senhor presidente, justamente nesse ponto, eu gostaria de registrar, né, a questão do habeas corpus, que, no meu entendimento, limitam essa informação do compromisso. Mas, se o senhor quiser, a gente lê, mas já registrado nos anais. Não, correto, doutor, mas eu gostaria que ele lesse sobre o juramento, porque ele pode ajudar os fatos, porque nesse momento seu cliente não está sendo investigado e ele apenas pode colaborar com os fatos. Então, eu gostaria, por gentileza, que não veja o problema de onde ele está prestando esse juramento, tá? Sem problema, com a ressalva do limite da limitação da habeas corpus, ok? Eu, Nilo Gonçalves Simão, prometo dizer a verdade e conseguir ler. A verdade do senhor. 78 anos, Estado Civil, casado, empresário, endereço a Avenida Professor Silvio Vasconcelos, número 40. Prometo dizer a verdade. Prometo dizer a verdade. Relatando sempre o que souber. Relatando sempre o que souber, com toda legitimidade. Explicando sempre as razões da minha ciência. Explicando sempre as razões da minha ciência. Sobre o fatos e circunstâncias pelas quais avaliar a sua credibilidade. Conseguiu registrar, senhor presidente? Ok, obrigado, hein? Eu que agradeço. Então, vamos começar. Vamos começar as perguntas ao senhor doutor Nilo. Aqui quem fala é o presidente da comissão, vereador Jorge Santos. Senhor Nilo, há quanto tempo o senhor atua no ramo do transporte? 60 anos. Obrigado. Pergunta de número 2. Hoje o senhor é proprietário de quais empresas e onde elas atuam? Não, eu já sou aposentado, não atuo mais diretamente na empresa, mais de 10 anos. Não tenho mais ônibus em Belo Horizonte, não tenho não. Ok, muito obrigado. Doutor? Sim. O senhor está me ouvindo? Doutor Nilo, passa para o seu advogado. Está me ouvindo, doutor? Pois não, estou junto com o senhor. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, eu vou ter que suspender para que a gente possa reiniciar tudo de novo, tá bom? O som, porque está dando problema no som, fica interferência entre eu e Vossa Excelência. A gente só vai suspender aqui, vai derrubar a reunião e ela vai retornar de novo, tá bom? Me dá 5 minutinhos, por favor. Então, agora são 10 horas e 10 minutos, a gente suspende aqui para reiniciar novamente.
Som, teste. Tá tudo ok aí? Beleza. Senhor Nilo e o doutor, tá conseguindo ouvir agora melhorzinho? Melhorou aí? Perfeitamente, obrigado. Ok, muito obrigado pela compreensão, tá? Então, agora são 10 horas e 12 minutos, retornamos aos nossos trabalhos, continuando as nossas perguntas ao senhor Nilo. Senhor Nilo, quando a diretoria da BH Leste, sobre como assumiu a operação da antiga aviação Torres, me corrigi aqui, senhor Nilo, quando prestou informação a esta CPI, a diretoria da BH Leste contou um pouco sobre como assumiu a operação da antiga aviação Torres, hoje a BH Leste. Mencionou que existia uma dúvida de alguém da família Lessa com o senhor explica como o senhor explica um pouco para esta CPI sobre isso, sobre a dívida. Senhor presidente, nos termos do habeas corpus que foi remetido dessa comissão, eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Ok. Então, passo agora a pergunta para a relatora Verena Loduit. Quero fazer algumas perguntas, depois eu retorno. Senhor Nilo, em depoimento aqui a essa CPI, o senhor poderia nos informar como que a empresa BH Leste nasceu, se foi de uma transação entre o senhor e o senhor Rubens Lessa? O senhor poderia nos informar? Senhora relatora, com base no habeas corpus que foi concedido, eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Relatora, doutor, é o presidente vereador Jorge. Pois não. Eu gostaria de saber se o senhor vai continuar sempre se mantendo baseado nesse habeas corpus ou ele vai poder responder algumas perguntas. As perguntas que não tiverem relação com o filho dele e com a situação pessoal dele, conforme resguardado pelo habeas corpus, não serão respondidas. Correto. Mas, Só um momentinho, por favor. Você vai falar. Doutor, bom dia, aqui é vereador Braulio Lara. Bom dia, vereador. Nós tivemos o conhecimento do habeas corpus e entendemos de forma clara esse aspecto. A pergunta que o presidente Jorge Santos acabou de direcionar ao seu cliente, ela não mencionava de forma nenhuma o senhor Nilo Júnior, e sim a diretoria da BH Leste S.A. O senhor vê-se respaldado perante o habeas corpus para não comentar sobre isso? Vereador, são duas questões. Eu entendo que sim, uma vez que a convocação para o comparecimento dele é por ter sido referido em outros depoimentos estes que têm ligação direta com a situação do filho, que, embora muito bem esclarecido pela vereadora Loduit, não seja formalmente investigado, ele foi implicado em certas situações, conforme já é de conhecimento dessa comissão. Então, com base no habeas corpus, tendo em vista que essa pergunta, direta ou indiretamente, atinge uma situação pessoal da testemunha, e tendo em vista a concessão da liminar, com todo respeito, nós entendemos que não é necessária a resposta do senhor. Só para adicionar, doutor, e com todo respeito, obviamente, ao senhor e ao senhor Nilo, nossa CPI tem como propósito investigar. Nós sabemos, obviamente, pelos depoimentos anteriores, dos relacionamentos que existem, mas estamos tendo todo o cuidado para não incorrer, obviamente, numa situação que possa expor a relação... Perdão? A voz chegou para vocês aí? Agora voltou, mas a pergunta ela não foi completa. Então, eu vou começar de novo, então, só para deixar claro e não ter nenhum tipo de dúvida. Mas, quer fazer, por favor, novamente comentário? Nós temos todo o cuidado, obviamente, de não desrespeitar um habeas corpus que o senhor apresentou do seu cliente.
E, obviamente, como estamos investigando a forma com a qual a empresa BH Leste S.A. entrou no sistema de transporte público de Belo Horizonte, nós temos como questões que foram apuradas até então, que ao assumir a operação da aviação Torres, né, a BH Leste se fez valer, de acordo com informações que foram prestadas, inclusive pela senhora Esther, que é diretora da BH Leste S.A., que havia uma tratativa entre a família Lessa e o senhor Nilo Simão. Então, não diz respeito ao senhor Nilo Júnior, mas é uma informação que vincula duas pessoas que, de certa forma, são muito relevantes dentro do contexto da mobilidade urbana de Belo Horizonte. O senhor entende que isso está resguardado pelo habeas corpus? Eu entendo perfeitamente. Está muito ruim esse som. Eu não sei Posso, se posso me manifestar? Está dando pique, eu não sei quando o senhor terminou a fala, me perdoe. Pois é, e eu não tenho certeza se eu fui claro com o senhor, obviamente, para não haver dúvidas. Né? A gente está escutando o som muito atrasado. Presidente Jorge, só um minutinho. Olha, tá péssimo o som. Quem está online não está tendo condições de entender as perguntas, de entender as respostas. Está falhando muito. Então, eu gostaria que pedir a assessoria do som aí, que tentasse resolver os problemas, porque quem está online não está conseguindo entender as perguntas e muito menos as respostas. Obrigado, vereador Juliano. A gente também está vendo isso aqui. Obrigado. Posso me manifestar, senhor presidente? Só um momentinho, doutor. O senhor está me ouvindo de forma clara agora? Eu tinha escutado o senhor, por como ficou, eu não sei quanto o senhor terminou. Quando o senhor terminar, por favor, a sua fala, o senhor me passa a palavra. Tá, então é o seguinte, vamos lá, porque parece que a rede voltou ao normal, então, só para ter certeza que eu fui... vereador Henrique Braga também, registrando a presença do vereador Henrique Braga. Vereador Juliano Lopes, o áudio melhorou para vocês? Melhorou sim, vereador. Para mim, melhorou agora. Então tá, então vamos lá. Doutor, me desculpa, mas eu vou refazer a pergunta para a gente não ter dúvidas que todo mundo ouviu, né? A questão é a seguinte, nós temos... Perfeitamente. Temos conhecimento do habeas corpus. E a pergunta está sendo feita com todo o critério para não ferir, obviamente, o que o habeas corpus define. A questão de como que a BH Leste S.A. assumiu a operação da antiga aviação Torres, ela foi mencionada pela diretoria, pela senhora Esther, que é diretora da BH Leste S.A. E na fala, ela, né, foi colocada que havia uma dívida da família Lessa com o senhor Nilo Simão. Então, essa informação não diz respeito diretamente ao filho do senhor Nilo, que está protegido aqui pela questão do habeas corpus. Mas o senhor vê que há uma incompatibilidade dessa pergunta com relação ao documento jurídico que os senhores apresentaram? Ixi. Estão ouvindo, gente? É sempre uma emoção aqui dentro do plenário para a gente saber se vocês ouviram, né? A parte final foi cortada, eu não escutei. Bem, a pergunta que nós gostaríamos de ter uma informação é que foi afirmado pela diretoria da BH Leste que havia uma dívida entre a família Lessa e a família Simão. Como que isso se deu, obviamente, para fundamentar a entrada da BH Leste no sistema de transporte coletivo? A pergunta é para o senhor Nilo, obviamente, e a gente está tendo cuidado de não trombar com o que foi definido no habeas corpus. Aí a minha pergunta é, o senhor vê que há... Pela ordem, eu se me permite a ponderação, claro. O que acontece é o seguinte, essas perguntas, eu venho acompanhando os trabalhos da CPI, elas foram objeto de questionamento já anterior, tanto a senhora Esther quanto ao senhor Nilo Júnior. Tanto é assim
E o senhor Nilo está aqui hoje por ter sido referido nesses depoimentos. Tanto a informação, ela se origina na explicação que já foi prestada pelo senhor Nilo Júnior e com base no habeas corpus, o senhor Nilo hoje testemunha, ele tem o direito ao silêncio em questões que possam implicar a si próprio ou ao seu filho. Então, tendo sido testemunha referida pelo filho, eu entendo com todo respeito ao senhor e a essa comissão que essas questões não podem e não devem ser respondidas por ele, preservados o direito ao silêncio que foi consagrado, inclusive, na liminar do habeas corpus. Bem, então, A doutor, minha fala foi registrada, senhor presidente? a sua fala está registrada. Muito obrigado. Eu gostaria apenas, então, vamos pactuar aqui da seguinte forma: a gente vai fazer as perguntas e o senhor pega e declara que não vai responder. Pode ser? Perfeito, claro, perfeitamente. Senhor presidente, pela ordem, Sérgio Fernando. Por favor, vereador Sérgio, tem a palavra. Eu tenho acompanhado toda a reunião, o depoimento, estou acompanhando aí a questão acerca do habeas corpus. Logicamente, decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas entendo que nós estamos incorrendo no risco das interpretações do alcance da decisão judicial. Então, o que eu quero sugerir para o encaminhamento dessa audiência pública, né, dessa oitiva? Que nós façamos as perguntas que entendermos pertinentes, que o senhor Nilo, logicamente bem orientado pelo procurador que o acompanha, responda àqueles que entender que não estão alcançadas pelo habeas corpus, mas que logo em sequência desta reunião, nós encaminhemos este depoimento ao nosso corpo técnico e jurídico para a manifestação deles. E já adianto que, em havendo entendimento dessa casa, desses vereadores, de que questões deveriam e poderiam ser respondidas, nós novamente convoquemos o senhor Nilo a comparecer novamente a essa comissão, e já quero sugerir, inclusive, para que evitemos esses problemas técnicos, que essa convocação se dê com a determinação de comparecimento presencial, porque aí ele vai poder esclarecer todas as perguntas que nós efetivamente tivermos feitos hoje, que ele entendeu por não responder sob resguardado pela decisão judicial, mas que houver um entendimento contrário também do nosso corpo jurídico e técnico. Então, é essa apenas a sugestão que eu tenho em encaminhar, que as questões eventualmente não respondidas hoje, que entendermos não estão abrangidas na decisão judicial, que ele o faça numa nova sentada de forma presencial. Essa é a minha sugestão. Ok, vereador Sérgio. Então, como presidente da comissão está acatado, nós vamos abrir as perguntas aos vereadores e o senhor Nilo, seu advogado, caso queira responder sim ou não, está no direito dele. Então, vereadora Aloíde Gonçalves, comece pelas perguntas, por favor. Senhor Nilo, o senhor poderia nos informar se essa dívida ela foi uma assunção, se a compra, né, da empresa BH Leste foi uma assunção ou ainda está em débito com o senhor? Eu recomendo ao meu cliente a não responder essa questão. Por gentileza, eu gostaria que o senhor pedisse para ele falar, então, aí no microfone, por gentileza. De acordo com a orientação do meu advogado, eu não vou responder. Senhor Nilo, se a dívida era do senhor, por que não foi o senhor que abriu a empresa BH Leste para assumir a operação da Aviação Torres? Infelizmente, eu tenho 78 anos, com alguns problemas de saúde, não tenho capacidade de gerir, não tenho interesse, não quero fazer isso mais, já trabalhei muito, chega, vou cuidar da minha vida, da minha saúde. Não faço. E não recebia, não pagavam, então não tinha jeito. Eu não ia ficar lutando, né, com isso. E meu filho assumiu e ele vai pagar. Do meu filho eu sei que ele vai pagar e eu vou receber. E o que eu quero é receber, mais nada. Não quero ônibus mais, não quero mais nada. Eu não tenho idade para isso. Essa é a minha resposta. Ok.
Como que se deu o pagamento da dívida entre o senhor e o senhor Rubens? Foi em espécie, assumindo assumindo o ativo da Aviação Torres, ou a transação envolveu imóveis, carros e etc.? Como que foi pago? Eu não sei responder isso. Não é comigo, porque essa é uma negociação que ficou com o meu filho, não é comigo. Tem 10 anos que eu estou afastado. O senhor só passou essa dívida para o filho do senhor? Seu crédito para ele e ele negociou. Os créditos da dívida. Sim. O senhor é acionista da Aviação Belo Monte? Não. O senhor não é o acionista da Aviação Belo Monte? Não, eu não quero responder isso. Eu não sou, não. Por qual razão houve a fundação de duas novas empresas, Viação Belo Monte S.A. e BH Leste Transporte S.A.? Por que as suas empresas já existentes não assumiram as operações? Senhora relatora, com o respeito que a senhora merece, eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta, porque ela difere do escopo dessa CPI e ela está resguardada pela medida liminar no habeas corpus. O senhor poderia pedir ele para se manifestar no microfone, por gentileza? Sim, exato. Tudo que o advogado falou. Voltou? O senhor está me ouvindo? Ah, tá. Estou ouvindo, senhora. Tá, ok. Essas empresas novas assumiram dívidas de outras empresas? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Só o senhor pedir ele para se manifestar, por gentileza, no microfone. De acordo com a orientação do meu advogado, eu não vou responder. Senhor Nilo, o grupo Transimão possui credores em outras empresas jurídicas? Eu recomendo ao meu cliente não responder. Não é, eu posso falar isso mesmo? Senhor Nilo, por que foi adotado o tipo societário de sociedade anônima pela Aviação Belo Monte e BH Leste, enquanto a Transimão Transportes Urbanos e Turismo Limitada e Transimão Transporte Rodoviários Limitada são sociedades limitadas? Vereadora, desculpe, mas está falhando. Uma pergunta. Está falhando? Tá, eu vou perguntar novamente, tá? A senhora poderia repetir, por favor, a pergunta? Claro. Sim. Obrigado. Por que foi adotado o tipo societário de sociedade anônima pela Aviação Belo Monte e BH Leste, enquanto a Transimão Transportes Urbanos e Turismo Limitada e Transimão Transporte Rodoviários Limitada são sociedades limitadas? Não sei responder isso. Não gostaria. Um momento. Senhor Nilo, Aviação Belo Monte S.A. e BH Leste Transporte S.A. declararam a Receita Federal nos respectivos quadros de acionistas como integrantes de seus órgãos de administração o senhor Rui de Oliveira Melo Neto, presidente do Conselho de Administração da Belo Monte, e Vilmar Gonçalves Sena, diretor da Belo Monte, e a senhora Esther das Graças Ferreira Gomes, diretora da BH Leste Transporte S.A. Todavia, em depoimento aqui a esta CPI, foi-nos relatado a prática de poderes de gerência e decisão, que é de uma diretora da operação. Isso também acontece na Aviação Belo Monte? E se essas seria também uma realidade? Não, essa não precisa de responder, não. Me responde apenas se esse poder de decisão é por parte de uma diretora de operação, se isso aí acontece também na empresa
Belo Monte. Não, eu não sei. Não sei te responder. Não participo dela, não sei. Minutinho. Senhor Nilo, durante as oitivas, foi constatado que um dos veículos da BH Leste que teve um problema mecânico foi levado para a garagem da empresa do senhor. Isso é comum? Isso costuma acontecer com frequência? Um veículo ir para a garagem de outra empresa? Não? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta por conta do habeas corpus. Ok. Se isso acontecesse ou vier a acontecer, como é que fica, na verdade, o rateio desses custos? Uma empresa paga custos para outra? O vereador, com todo respeito, além de ser uma pergunta especulativa, eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta por conta do habeas corpus. Tudo bem. Senhor Nilo, qual que é a relação do senhor com o Cetra? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta por conta do habeas corpus. Bem, entendemos o habeas corpus, mas vou continuar aqui algumas perguntas. Tem um áudio entrando aí de alguém. Agora sim, obrigado, vereador Juliano. Senhor Nilo, em 1989, essa Câmara de Vereadores realizou sua primeira CPI. Os temas abordados foram a baixa qualidade do serviço e a falta de transparência de gestão dos valores e custos do sistema de transporte. O senhor se recorda desse fato? Não, faz alguns anos não me recordo. Os questionamentos que temos hoje e os questionamentos da época sobre a qualidade do serviço parecem se repetir ano após ano. Aparentemente é um assunto sem solução? Não sei te dizer isso. Eu acho que às vezes está precisando de evolução no sistema, né? Pode ser. Mas isso aconteceu genericamente com todo mundo. Sei que o senhor é uma pessoa que gosta de grande experiência no setor. E, inclusive, esse depoimento que eu citei, de 1989, o senhor era o presidente da CETRANSP. O senhor se lembra dessa época? Quais eram as funções que o senhor tinha na época? Vereador, com todo respeito, além da questão ser muito distante, né, uma questão histórica, eu recomendo ao meu cliente não responder por conta da decisão do habeas corpus. Tá, mas é um fato de 1989. Senhor presidente, pela ordem. Por favor, vereador Sérgio. Eu queria voltar à minha fala anterior, no sentido de, lógico, nós vamos respeitar a decisão judicial. Doutor Rodrigo Bruno, né, está fazendo o seu trabalho com louvor, né? Eu sou advogado também, sei avaliar a atuação de um colega, e o senhor está de parabéns pela sua atuação, mas eu queria aqui só apelar para que a gente tenha produtividade na comissão. Às vezes, como a gente tem aí uma interpretação, vamos dizer assim, subjetiva daquilo que pode ou não eventualmente ser alcançado pela decisão judicial, queria apelar para que a gente faça uma análise, vamos dizer assim, um pouco mais flexível, e eu estou fazendo esse apelo ao próprio doutor, ao próprio senhor advogado, até para se evitar um retorno do senhor Nilo a essa comissão. Por exemplo, uma pergunta como qual a relação com o Cetra, se ele foi proprietário de empresa de ônibus, ele era, acredito eu, um dos associados lá. Então, são questões muito simples que né, muitas vezes podem
podem não gerar nenhum efeito indesejável, senhor Nilo, ao mesmo tempo não gerar também uma dúvida na comissão, porque a cada resposta, né, ancorada na decisão judicial, isso é natural que gere uma dúvida em nós, membros da comissão. Então, só registrar, né, que, não obstante eu esteja fazendo o seu trabalho com muito zelo, inclusive, né, com muita propriedade, com muita competência, às vezes um pouquinho da nossa flexibilização pode evitar um desfecho pior, de ter que trazer novamente, de ter que questionar-se, né, judicialmente o alcance dessa decisão, de ter que trazer o senhor Nilo à reunião, né? Então, assim, só a nível de contribuição, essa modesta sugestão, se o senhor me permite. Obrigado, Sérgio. Pela ordem, senhor presidente, posso... Pois não, pode falar. Da palavra? Por favor. Eu agradeço a gentileza do vereador Sérgio Fernando e concordo. A nossa intenção não é privar essa comissão de informações que o senhor Nilo tem, que possam ser pertinentes aos esclarecimentos necessários ao trabalho da comissão. Todavia, nós estamos falando de fatos, né? O questionamento se referiu a fatos já de 1989, e pela idade dele, pela situação dele, e formalmente, vereador Sérgio Fernando, o fundamento do habeas corpus foi a preservação do direito do silêncio, a não autoincriminação. Então, para a segurança do meu cliente, a informação técnica que eu tenho e a orientação, ela é no sentido de não responder nenhuma pergunta que possa, direta ou indiretamente, o comprometer. E, com todo respeito à pergunta realizada, por se tratar de uma questão histórica, ele provavelmente não tem lembrança, mas eu vou deixar ele responder isso para o senhor, se a lembrança dele alcançar esse espaço. Agradeço mais uma vez a gentileza, espero estar contribuindo também com a minha seriedade aos trabalhos e tudo vai bem, né? Tudo seja esclarecido. Perfeito, doutor, perfeito. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dizer que eu não me lembro, coisa de 1989, eu não me lembro. Mas me lembro vagamente que nós tínhamos bem menos problemas. Isso é verdade. Senhor Nilo, obviamente, com todo respeito ao senhor, mas só para a gente entender, a antiga CETRANSP, ela tem alguma relação com o atual CETRA? É a sucessão, o CETRA é a sucessão do CETRANSP. O CETRA é uma continuação do CETRANSP? É a mesma. Com toda a experiência que o senhor tem, e principalmente já tendo operado a capital e possuindo em Belo Horizonte os insumos necessários de operação de transportes, porque o senhor já tem essa empresa, como bem disse, há 60 anos, tem a empresa não, está no meio, né? O senhor participou na época da licitação da concorrência de 2008, a licitação número 131 de 2008, que fez a concessão de transportes coletivos para Belo Horizonte de 20 anos? Sim? Sim. Essa licitação, o senhor entende que ela foi uma licitação interessante? Era um negócio interessante aos operadores? O senhor pode repetir, porque não saiu para a gente. Não entendo. Estou penalizando as empresas, né? Naquela época houve uma troca de como é que o transporte público era gerenciado, certo? A administração passou toda para a concessão, não é isso? Correto. Isso. E a forma que foi feita penalizou muito. O sinal de internet está muito ruim, a gente não escutou a resposta do senhor Nilo. Aparentemente no vídeo está congelado ali. Sim. Vocês estão ouvindo novamente? Não foi. Estamos ouvindo, vereador. Tá. Foi. Senhor Nilo, se o senhor puder responder novamente, porque caiu o sinal do senhor aqui para a gente. Pode falar? Pode falar, por favor. Eu acho que não foi uma coisa muito boa, não, né? Não foi boa. Para o usuário não foi boa. Para as empresas, né?
Eu acho que não foi uma coisa boa. O senhor tinha relação com a Transfácil a partir desse momento? Não, Não, o senhor não tem participação na Transfácil. não tem participação. Tem, mas não. Já tive, né? Nessa época aí de 89, não. Tá. A senhora Esther das Graças Ferreira Gomes já trabalhou para o senhor? Não, não. Pois é. O senhor sabe me informar se a contadora que presta serviços para o senhor é a mesma contadora da empresa BH Leste? Não, não sei falar, não. O senhor conhece a senhora Célia Bassi? Celi Bassi, perdão? Não. As empresas do senhor, dentro do conglomerado empresarial, têm débitos trabalhistas, fiscais ou previdenciários em aberto? Tem. Senhor vereador, eu recomendo que essa pergunta não seja respondida pelo meu cliente. Ok. Por qual razão o senhor identifica que não existe hoje uma integração de bilhetagem dos ônibus da capital com a região metropolitana? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Alguém que está online gostaria de fazer alguma pergunta? Vereador Henrique, vereador Juliano, vereador Sérgio Fernando. Da minha parte, eu estou satisfeito. Obrigado, vereador. Vou votar Da a minha vereadora. parte também tá bom. Obrigado. Então vou votar. Também estou satisfeito. Também. Obrigado, vereador Da minha parte, Wesley. estou satisfeito. Obrigado. Então continua a vereadora Loide, relatora desta comissão. Senhor Nilo, o seu filho, Nilo Gonçalves Simão Júnior, atua como administrador das sociedades empresárias do Grupo Transimão. O seu filho, Nilo Gonçalves Júnior, já atuou como administrador das sociedades empresárias do Grupo Transimão? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. O senhor Nilo Gonçalves Simão Júnior, ele é o seu único filho e herdeiro? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Qual a participação dos outros filhos do senhor na atividade empresária da família? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. O senhor conhece a empresa 1000 Locadoras de Veículos Eireli? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Relatora, só um minutinho. Doutor, toda vez que o senhor falar, que o senhor recomenda, peça para que o seu cliente fale também, por gentileza, porque não ficar somente o senhor. Ele tem que falar também que ele se recusa a responder a pergunta, tá? Por favor. Deixa eu voltar aqui, então. Então, deixa eu voltar aqui. É porque assim que eu me manifestei, a relatora já retomou as perguntas, por isso não deu tempo dele responder. Tá, ok. Então, eu vou voltar aqui, então, já que o presidente, ele Obrigado, faz questão, é só duas aqui que eu vou voltar. O senhor Nilo Gonçalves Simão Júnior, ele é o seu único filho herdeiro? Não quero responder sobre família. Qual a participação dos outros filhos nas atividades empresárias da família? Nenhuma. O senhor conhece a empresa 1000 Locadoras de Veículos Eireli? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Não me lembro, não vou responder sem me lembrar disso. Tá. Qual é a origem, senhor Nilo? Tá. Qual é a origem do crédito que a sua empresa tinha com a 1000 Locadora? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Não vou responder. Quem é o representante legal da 1000 Locadora? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Não devo responder. Senhor Nilo, o senhor tem alguma relação com o Hudson Henrique Campos Silva? E qual é a relação? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa pergunta. Não.
Há alguma outra sociedade empresária do grupo Transimão que já realizou transações com a Transoeste? Se sim, quais foram? Eu recomendo ao meu cliente não responder essa questão. Sigo a recomendação do meu advogado. Sem mais perguntas, presidente. Eu só quero agradecer e dizer o senhor Nilo e os demais membros dessa comissão, respeito sim a ordem judicial, estou falando aqui ao presidente, respeito ao direito do cliente, também do advogado, mas nós vamos decidir se novamente a gente pode chamar, porque algumas coisas não deu para ficar esclarecido. Então, agradeço a presença do senhor advogado, do seu cliente, vocês estão dispensados, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, também. Presidente. Obrigado, relatores e demais participantes da comissão e dessa reunião. Bom dia a todos. Ok. Algum membro da comissão deseja falar alguma coisa ou não, né? Então, agora são 10 horas e 46 minutos, não temos mais nada a declarar, encerramos nossos trabalhos.